Jesus, amém? Louvamos a Deus por esta manhã de domingo, onde podemos celebrar e glorificar ao nome do Senhor nosso Deus, como é estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, para juntos glorificar o nome do que vive e do que reina para todos sempre, não é? Hoje está um pouquinho frio, né? Está lá meio tempo chuvoso e nós estamos aqui glorificando a Jesus Cristo, louvando a Ele por essa oportunidade que Ele nos deu. Para você que está nos vendo de casa, nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, possa continuar abençoando a sua história. Aos irmãos presentes, Deus possa abençoar cada vez mais e mais. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema que Deus colocou no meu coração quando eu meditava, e eu acredito que Deus, Ele vai falar conosco. Eu estava até conversando com a pastora Nila acerca dessa palavra, e acredito que Deus, Ele vai falar muito ao coração de quem ouvir essa mensagem. Benjamin, pode abaixar só mais um pouquinho o fundo musical, faz favor. Tá bom, obrigado. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Eu não quero pegar aqui por base, eu não quero pegar o contexto, eu quero pegar o tema. E esse texto, na verdade, essa palavra ela surgiu quando peguei o final desse texto, quando eu percebi e entendi aqui falando sobre vitória. Então, a temática dessa mensagem é como viver uma vida de vitória, e eu peguei só o final deste versículo, a partir da vitória aqui, e eu achei muito interessante o que Deus falou comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, vai nos dizer assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço que o Senhor seja conosco, que as tuas mãos estejam voltadas para nós possamos ser tocados e abençoados por ti, e o Senhor fale conosco nesta manhã. Fale com nós que estamos aqui presentes e fale com aqueles que estarão nos assistindo através do YouTube, que eles possam ser abençoados, que cada um possa ser tocado por ti e possa ter uma vida de vitória, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, nós poderíamos aqui começar falando do contexto do capítulo 15, onde Paulo ele vai estar tratando, acerca da ressurreição. Se pegarmos o capítulo 15, Paulo ele está dando uma lição falando acerca da ressurreição, falando do corpo que seria glorificado, falando do arrebatamento, falando da vitória de Cristo sobre a morte. Paulo está enfatizando isso por causa do ponto de vista grego. Isso aqui seria também interessante de nós pararmos para analisar, que eles acreditavam na alma, porém eles não acreditavam em ressurreição, porque eles acreditavam que a morte ela é a libertação da alma do corpo, como se o corpo fosse uma prisão, algo ruim para a alma, e que quando eles morriam essa alma era liberta. E eles acreditavam que a ressurreição era como se a alma retornasse para uma prisão. E é por isso que Paulo ele vai debater com eles, ele vai ensinar para a igreja, falando acerca da ressurreição, do corpo glorificado, da vida diferente em Cristo. Então Paulo ele vai explicar isso.
Mas na verdade, quando eu parei para ver, mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu comecei a pensar sobre exatamente o tema: como a gente pode viver uma vida de vitória, como a gente pode estar vivendo uma vida de vitória. O que é de fato uma vida de vitória? Nós estamos vivendo vidas de vitória, e quando eu olho para isso, eu vou ver que é interessante que muitos púlpitos têm sido um local onde as pessoas estão dizendo de forma contínua algumas expressões como essa: hoje é o dia da vitória. Hoje você vai sair daqui tomando posse da sua vitória. Hoje é o dia que Deus determinou, que Ele marcou para você tomar posse da sua vitória. É tempo de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família. Então, nós vamos ver que hoje os púlpitos das igrejas são usados de formas contínuas para entregar vitórias para os outros, para entregar vitórias para quem quer que seja. Mas o que é de fato ter uma vida de vitória? O que é de fato ter uma vida de vitória? E aí eu comecei a fazer algumas pontuações sobre isso. Primeiro, eu fui buscar o que de fato a palavra vitória ela quer dizer. E a palavra vitória quer dizer ato ou efeito de vencer o inimigo em batalha. O primeiro ponto é: o que quer dizer vitória? A palavra vitória quer dizer ato ou efeito de vencer o inimigo no campo de batalha ou em batalha. Então eu comecei, quando eu fui para esse princípio, eu comecei a observar algumas coisas. Eu comecei a fazer algumas anotações que isso clareia muito a mente da gente. Primeira coisa que eu anotei: que carro, casa, bens, roupa, isso não é vitória. Irmão, Deus vai te dar a vitória, vai te dar um carro novo, um carro zero, isso não é vitória. Irmãos, você vai comprar aquela casa que você tanto quer, você vai alcançar, você vai conseguir, Deus vai te dar vitória. Isso não é vitória. Isso chama-se conquista. É tempo de conquistar? É tempo de conquistar. É tempo de Deus te abençoar para que você conquiste? É tempo de Deus te abençoar para que você conquiste. E aí você vai ver a diferença entre uma palavra e outra. Pastor, alcançar vitória e conquistar é a mesma coisa? Não. Como eu disse, vitória é o ato ou efeito de vencer o inimigo em batalha. E a palavra conquista quer dizer adquirir a força do trabalho. Se você trabalha, se você se organiza, você conquista. Você compra o que você deseja. Benjamin, nós glorificamos a Deus porque teve a sua primeira conquista nessa semana que passou. Ele conseguiu comprar um telefone que há um tempo ele vinha juntando, trabalhando em casa, jogava no lixo, cuidava das coisas. Então ele aprendeu o que é conquistar. O que é conquistar é adquirir a força de um trabalho, dedicação, juntar, guardar, trabalhar, se esforçar. Isso é conquista. Vitória é vencer o inimigo no campo de batalha. Vitória é vencer o inimigo no campo de batalha. Vitória é vencer o adversário. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a gente vai ligar essa pergunta a uma outra. Qual é? A primeira é o que quer dizer vitória. E a gente entendendo que vitória é vencer o inimigo no campo de batalha, vai ligar uma segunda pergunta na nossa cabeça. A gente vai começar a pesquisar uma outra coisa, vai acender uma luz de alerta. Qual é essa? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Você sabia que detectar o inimigo, ele é primordial? Você sabia que detectar quem é o inimigo, isso é primordial? Eu não sei se você algum dia já ouviu a expressão chamada fogo amigo. A expressão chamada fogo amigo
É quando duas pessoas que fazem parte de um mesmo exército trocam um tiro entre elas, trocam disparos entre elas, e uma das duas acaba sendo atingida. E isso faz com que uma delas venha a ser ferida ou morta. Isso chama-se fogo amido. É quando um aliado acaba atirando no outro, sem querer, por acaso. E é interessante a gente parar para entender que os exércitos nos dias de hoje têm a sua roupa de vestir, não é? Eles têm a sua forma de trajar, eles têm as diferenças justamente para isso, para que quando eles estiverem em batalha, eles não possam acertar a si mesmo. A Bíblia vai nos dizer que Moisés falou que o Senhor é a sua bandeira. Ele disse que o Senhor era a sua bandeira, e isso aqui é lindo, porque quando ele vai dizer que o Senhor era a sua bandeira, ele estava dizendo a qual time, a qual grupo, a qual parte ele pertencia. E isso aqui é interessante, porque ele estava dizendo: eu sei qual é o exército que eu pertenço, que eu faço parte, eu sei qual é o lado que eu estou participando. Então ele está dizendo que o Senhor era a sua bandeira. E aí eu comecei a notar aqui: quem é o nosso verdadeiro inimigo? Quem é o nosso verdadeiro adversário? Quem é aquele que nós devemos de fato nos preocupar? E aí eu comecei a notar a primeira coisa: se tem sangue, se tem espírito, se tem alma e se tem corpo, absolutamente não é o nosso inimigo. Se sangra, se chora, se tem alma, tem espírito e corpo, não é o nosso adversário, não é o nosso inimigo. Se é um ser humano, não é o seu inimigo. Por quê? Porque aí eu vou começar a ir para a Bíblia para aprender algumas coisas. Eu vou aprender em Lucas capítulo 10, o versículo 27, que vai dizer assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se é o meu próximo, não tem como eu fazer guerra contra ele. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso viver em guerra, eu não posso viver em batalha. Então absolutamente eu não posso vencer, eu não posso adquirir vitória em cima do meu próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor, o segundo mandamento é amar o meu próximo. E aí a Bíblia ainda vai continuar dizendo um pouco mais. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amará o seu próximo e aborrecerá o teu amigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Palavras de Jesus. Jesus está sendo claro, categórico no que ele está dizendo, no que ele está ensinando. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha as atitudes que eu tenho que ter para com o ser humano. Olha as atitudes que eu tenho de ter para com aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Cristo. As posturas não são as melhores, as posturas são ruins. Porém, as minhas atitudes como um servo, como um cristão, como aquele que é uma nova criatura nascida em Cristo, é uma atitude diferente das atitudes que são geradas para mim. Pastor, então quem é o verdadeiro inimigo das nossas almas? Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Olha o que Paulo está dizendo ao povo de Éfeso: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é uma luta física, a nossa batalha não é contra um inimigo palpável, a nossa batalha não é com o nosso semelhante,
A nossa luta, o nosso embate não é com alguém que chora como a gente, que sofre como a gente, que passa por dificuldades como a gente, que sente dores como a gente. A nossa luta não é contra pessoas. E quando a gente começa a entender quem é o nosso verdadeiro inimigo, a gente vai criar em nós um sentimento de proximidade. A gente vai criar em nós um sentimento de cuidar e zelar de uma criação de Deus. Nós precisamos entender que quando eu entendo o princípio bíblico, que quando eu entendo o princípio que Jesus deixou, eu entendo que o outro é tão importante quanto eu. Eu entendo que o outro não é melhor ou não é pior do que eu, sendo que temos que amá-los, e o nosso inimigo não é ele. Satanás cria situações, Satanás cria momentos. O nosso adversário real, ele cria inimigos imaginários dentro da nossa vida, do nosso coração, no nosso entendimento, para que nós venhamos nos degladiarmos, para que nós possamos olhar o outro como nosso adversário, para que nós possamos olhar as pessoas ao nosso redor e entender que eles são de fato os nossos inimigos, quando não são. Quando o nosso inimigo ele trama, quando o nosso verdadeiro inimigo ele planeja, quando o nosso verdadeiro inimigo maquina, quando o nosso verdadeiro inimigo ele faz de tudo para que o reino perca, para que o reino se destrua. Afinal, o próprio Jesus falou que o reino dividido contra si, ele não prevalece. Então, qual é a visão do nosso adversário? É fazer com que nós olhemos para o próximo como deveríamos olhar para ele. É olhar para as pessoas ao nosso redor e entender que essas pessoas ocupam o lugar que o diabo deveria ocupar na nossa vida. A gente luta mais contra o próximo do que contra ele. Então nós precisamos abrir nessa manhã os nossos olhos, se nós de fato queremos ter uma vida de vitória, para entender que o nosso inimigo ele é espiritual. Para nós entendermos que o nosso inimigo ele planeja, ele maquina e ele faz de tudo para que nós venhamos perder continuamente. Então, entendendo que o nosso inimigo ele é espiritual, entendendo que o nosso inimigo ele não é físico, a gente vai aprender algumas outras coisas. Qual é? Eu vou te dizer outra coisa que nós precisamos entender. Se o nosso inimigo ele é espiritual, nós sabemos que no reino espiritual não é como o reino físico. Não é como a gente toma parte ou partido de alguma causa que seja. Prefere um partido político, prefere um presidente, prefere um time de futebol, prefere uma região, prefere alguma coisa específica? Não. Quando nós falamos no reino espiritual, nós temos apenas duas opções. Quando nós falamos do que é espiritual, nós temos apenas duas opções. E aí a gente precisa entender qual é o lado que a gente está. Por quê? Só existe o lado de Cristo ou só existe o lado de Satanás? Não adianta a gente querer estar nos dois lados. Afinal, eu acredito que a maioria das pessoas não queiram estar no segundo lado, que é o lado ruim, que é o lado de Satanás. Nós todos queremos estar com Cristo, mesmo que as nossas atitudes não nos levem para isso, mesmo que as nossas palavras não nos levem para isso, mesmo que os nossos sentimentos não nos levem para isso, mesmo que tudo aquilo que a gente faz não nos aponte para isso, mas nós queremos estar com Cristo. Você pode perguntar para o maior assassino, enquanto ele terminou de matar alguém, e perguntar para ele se ele quer ir para o céu, ele vai te dizer que quer. Mas nós precisamos entender que se existe uma luta e ela é espiritual, só existem dois lados para nós escolhermos. Não existe uma terceira opção. E aí a gente usa até aquele fato de que teve um dia, que isso é uma ilustração apenas. Existia um homem em cima do muro
e de um lado do muro, isso é apenas uma ilustração, não se esqueça, estava Jesus dizendo: vem para cá, sai de cima do muro, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para o lado de cá, aqui é melhor, sai daí, sai desse muro, vem para cá. E do outro lado o diabo estava encostado, e ele vai perguntar assim: vem cá, Jesus está me falando para sair de cima do muro e ir para o lado dele, e você não vai me dizer para ir para o seu? E aí o diabo vai responder dizendo assim: eu não, o muro é meu. Então nós entendemos que não tem meio termo. Isso aqui é só para ilustrar essa ideia de que não tem meio termo. Se você está em cima do muro, está indeciso, está olhando para um lado e para o outro, não tem jeito. Mas se você decide caminhar com Cristo, ir para Cristo, aí você escolheu o lado de Cristo. Então hoje você precisa entender qual é o lado que você está fazendo parte. Como saber então qual é o meu lado? Se eu preciso saber qual lado eu estou fazendo parte, eu preciso descobrir como eu faço para ter essa certeza, para saber se de fato eu estou no lado certo ou no lado errado. Porque às vezes a gente quer enganar a gente mesmo. Às vezes as nossas atitudes são totalmente aquém daquelas que deveriam ser. E a gente bate no peito e diz: eu sou um cristão. A gente bate no peito e fala: eu sou um servo. Sendo que de fato existem alguns critérios, algumas características para a gente entender. E a primeira, eu só frisei 3 aqui, poderia mais, mas eu só coloquei 3 para que não ficasse muito extenso. A primeira é: fazendo a vontade do Pai. A gente só pode dizer que faz parte do exército de Cristo quando nós entendemos que fazemos parte do exército, quando nós fazemos a vontade de Deus. Vamos observar aqui Mateus capítulo 12, versículo de número 50. Mateus 12, 50 vai nos dizer assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Então Jesus está dizendo: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para que nós possamos ser participantes, para que nós possamos fazer parte deste exército, dessa família de Cristo, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Qual foi a oração de Jesus lá no Getsêmani? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia eu estou sujeito à sua vontade. Todavia eu quero fazer a tua vontade. Se é isso que o Senhor tem projetado para mim, é isso que eu vou fazer. Se eu tenho que padecer, eu vou padecer. Se eu tenho que sofrer, eu vou sofrer. Se eu tenho que ir até o fim, eu vou até o fim. Se eu tenho que derramar sangue para remir o povo, eu vou. Por quê? Para mim compensa fazer a tua vontade. Para mim o melhor é fazer a tua vontade. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer a vontade de Deus para estar fazendo parte do exército de Cristo. Porque se nós falarmos que nós fazemos parte, mas a vontade que prevalece é a minha, o desejo que prevalece é o meu, o querer é sempre o meu, é sempre eu, Deus está distante das suas vontades. Deus está distante dos seus desejos. Segunda coisa está em 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6. 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, que diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que texto lindo é esse. Então, se nós guardarmos os mandamentos de Cristo, nós vamos ter parte com ele. Aquele que fala eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Então, se nós mentirmos, nós somos o quê? Filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então, se eu digo que professo a fé, se eu digo que sou servo de Cristo, mas as minhas atitudes, eu não guardo os seus mandamentos, eu não guardo a sua palavra, eu não faço a sua vontade, acabo mentindo, dizendo que sou servo, sendo que não sou servo.
Acabo mentindo, dizendo que eu sou uma coisa e que eu de fato não sou. E quando eu faço isso, eu minto. E quando eu minto, eu peco. E quando eu peco, eu me torno filho do diabo. Eu me torno um servo de Satanás. Então, Deus não quer que nós venhamos a pecar, mas Deus quer que nós venhamos a guardar os seus mandamentos. Não quer, mas olha só o versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Quando nós guardamos a palavra de Deus, o amor dele está em nós. Quando nós guardamos a palavra de Deus, eu já disse isso aqui, acho que até na quarta-feira, e vou voltar a dizer, o salmista falou: a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra, a gente abre os nossos olhos, é como se a gente tivesse uma disposição maior para desviar-se dos erros, desviar dos pecados, desviar das falhas. E quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Então, nós precisamos fazer a vontade do Pai, guardar os seus mandamentos. E a terceira coisa está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parou para poder analisar esse versículo 24 de Gálatas 5? Esse versículo 24 de Gálatas 5, ele é poderoso para a nossa vida. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejo ardente, desejo forte, difícil de ser controlado. Então, quando a gente está em Cristo, a gente crucifica a nossa carne, e os desejos mais impulsivos, os desejos mais fortes, os desejos mais incontroláveis são domados pelo Espírito. São domados pelo Espírito Santo. Versículo 25 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando nós entendemos isso, e quando nós crucificamos, botamos na cruz a nossa carne, botamos na cruz a nossa vontade, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui Paulo, ele está dizendo que nós que agora somos de Cristo, nós devemos crucificar a nossa carne, deixar tudo isso de lado. Então, ou seja, renunciando os nossos desejos. Renúncia e desejo são duas coisas que não dá para andar juntas normalmente na vida de um cristão, numa vida de uma pessoa qualquer, não é? Ninguém está disposto a renunciar e ninguém está disposto a abrir mão dos seus desejos. Mas quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós estamos com Cristo, quando nós andamos com Cristo, a renúncia e o desejo tem que fazer parte da nossa vida. A renúncia dos desejos tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa história, tem que fazer parte do nosso ser. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, entre outros pontos que nos mostram que escolhemos a Cristo. Precisamos fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos e renunciar aos desejos. Se você faz o contrário disso, não é parte do povo de Cristo que você faz parte. Quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, quando nós não conseguimos guardar os mandamentos de Cristo, e quando nós não conseguimos renunciar aos nossos desejos, não tem como a gente falar que serve a Cristo. E aí a gente vai entrar agora numa situação complicada, porque a gente vai com a nossa boca dizer: eu sirvo a Cristo, mas tudo isso nos mostra que nós não seguimos a Cristo. E sabe qual é o grande problema? É no último dia a gente ser rejeitado. É no último dia, quando Jesus falar: vinde benditos de meu Pai, a gente não ouve isso. É no último dia a gente ouvir a outra palavra dizendo: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E aí que é o grande problema. E aí que é o grande erro do ser humano. É enganar a si mesmo pensando que também engana a Deus. É dizer eu faço, mas não faço. É dizer eu sou, mas eu não sou. E aí a gente pende para o pecado. A gente erra, a gente falha, a gente fracassa. O que é pecado? Pecado é errar,
o alvo, é errar a meta, o objetivo. Então, se você não faz nenhuma dessas três coisas que nós marcamos aqui, você precisa começar a rever o seu conceito e a entender qual lado que você faz parte. Crucifique hoje a sua carne, crucifique hoje as suas paixões, seus desejos mais incontroláveis, leve para a cruz, coloque na cruz de Cristo, porque lá a sua carne vai morrer neste mundo, mas você vai ter uma vida plena. Vamos continuar? Bom, agora que nós já identificamos o nosso inimigo, já identificamos se não fazemos parte, o lado que nós devemos fazer parte, nós precisamos agora identificar quais são as armas que nós precisamos usar nessa batalha. Irmãos, se nós estamos em uma luta, se nós estamos em uma batalha que não é física, se nós estamos em uma batalha que não é palpável, se nós estamos em uma batalha que não adianta a gente usar todo o poder bélico da terra, se nós estamos em uma batalha que não adianta usar a melhor estratégia dos maiores generais de guerra que existam, se nós estamos em uma batalha que eu posso usar todas as bombas atômicas que possam existir na face da terra e não vai mudar em nada, eu preciso entender quais são as minhas armas. Eu preciso entender que eu preciso estar municiado, preparado para essa batalha. Então, meus irmãos, primeiro, se nós estamos fazendo parte do exército de Cristo, nós já temos uma grande vantagem. Nós já temos um general de guerra, nós já temos um Deus que é todo poderoso. Vai dizer lá no Salmo de número 24, abre portas aos portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso, é o Deus dos exércitos, Ele é o nosso Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então, meus irmãos, nós temos um que é poderoso, nós temos um que Ana, quando ela orou, ela chamou ele para entrar numa batalha, ela orou a Jeová de Sabaote. Então, nós precisamos entender que existe aqui um que é poderoso, nós já temos essa vantagem. Nós já temos aquela palavra que Paulo diz em Filipenses, que é: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, todas as coisas incluem vencer os nossos adversários espirituais. Mas Paulo, ele vai deixar bem registrado aqui, de uma forma categórica, no capítulo 6 de Efésios. Paulo agora ele vai olhar para um soldado romano e ele vai olhar a vestimenta do soldado, a indumentária do soldado, a armadura do soldado, e vai começar a traçar um paralelo entre aquilo que o soldado está vestindo com aquilo que um cristão deve se vestir. Ele vai traçar um paralelo porque sabemos que nós precisamos estar preparados para essa batalha. E Paulo entendia que a vida cristã é uma batalha. Paulo entendia que a vida cristã é uma luta contínua. É uma luta que nós precisamos vencer. Não perca o foco dessa mensagem, que é uma vida de vitória. Estamos aprendendo aqui. E Paulo está dizendo que nós precisamos estar bem municiados, bem preparados para essa batalha. Se você vai, por exemplo, se você vai para um país mais frio, com uma t-shirt bem simplesinha, apenas uma bermuda e uma sandália de dedo, você vai sofrer, mas você precisa estar preparado para todas as situações. Então, o que você faz? Você leva uma blusa mais grossa, você veste uma, duas calças, uma bota mais grossa, um gorro na cabeça, alguma coisa, luvas nas mãos, para se preparar para o frio. Paulo está dizendo como um cristão ele precisa se preparar, ou seja, quais são as armas e as armaduras que nós precisamos vestir para essa batalha espiritual. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele está dizendo, quem é o inimigo?
Quem é o soberano, que é Deus, a quem a gente faz parte, a quem nos cede a armadura, revestimos de toda a armadura de Deus. Deus nos dá uma armadura para que nós possamos suportar os ataques, para que nós possamos estar firmes e suportar as astutas ciladas, as armadilhas do diabo. Quando vai dizer aqui essas ciladas, está querendo usar o contexto de estratégia, que a gente possa estar preparado contra as estratégias do nosso adversário. Então ele vai continuar dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que foi aquilo que eu falei quando a gente detectaria o nosso adversário. Paulo está deixando bem claro para essa igreja quem é o adversário. Aí ele vai começar a dizer: portanto, ou para isso, tomai toda a armadura de Deus. Ele está dizendo toda, ele não diz tomai a armadura de Deus, ele está dizendo tomai toda a armadura de Deus. Por que isso? Porque se nós estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, não haverá brecha alguma na nossa vida para que nós possamos deixar algum lance do adversário tomar conta de nós. Vocês já viram aqueles filmes de época? Eu já tive a oportunidade aqui em Portugal ir no museu e ver uma armadura, e é muito interessante que não sobra espaço para nada naquela armadura. Imagina como é que devia ser difícil se vestir com aquelas armaduras, que é ferro dos pés à cabeça, apenas algumas frestas na região dos olhos, para que possa entrar ali algum ar e possa ver. Então Paulo também está dizendo isso. Ele está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Você não pode deixar nada de fora, porque se você deixar uma parte de fora, você pode ser atingido em um lugar que pode te tirar da batalha. Você pode ser atingido em um lugar que vai acabar te tirando de combate. Então ele vai dizendo: para que possais resistir no dia mau, ou seja, no dia da luta, no dia da adversidade. Se você tiver a armadura, você estiver vestido, você estiver preparado, é mais fácil você vencer, você vai conseguir passar por cima, e então vai conseguir alcançar uma vitória. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Então ele vai falar aqui sobre dois grandes atributos de Deus, que é a verdade e a justiça. Deus é justo e Deus é verdadeiro. O próprio Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E justiça é que Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus que é misericordioso, é um Deus que é amoroso, mas é um Deus que é justo. E agora ele vai dizer, versículo 15: e calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Então ele está falando sobre os pés, que a gente precisa estar com os pés preparados, com o evangelho da paz. E a própria Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés, aquilo que vai clarear o meu caminho, que vai proteger os meus pés, que vai fazer com que eu veja onde há pedras, onde há espinhos, aonde há buracos, aonde eu posso ferir os meus pés, é a sua palavra. Então ele está dizendo sobre a necessidade de calçarmos os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está falando sobre o escudo da fé. Está falando que a fé, ela é como um escudo, e nós podemos observar que o nosso adversário, ele bate dia após dia na nossa fé. Ele tenta deturpar a nossa fé, ele tenta tirar a base da nossa fé, ele tenta fazer com que a nossa fé seja algo fútil, seja algo vã e até mesmo vergonhoso. Mas nós precisamos entender que a nossa fé está em Cristo. E Paulo está dizendo que nós precisamos estar com o escudo da fé. Quando vai falar sobre o escudo da fé, nós vamos voltar aqui para duas coisas: fé e escudo. Fé. Quando eu penso em fé, eu lembro de quem? Lá em Hebreus capítulo 11, vai falar da galeria dos heróis da fé.
E aí eu vou lembrar de Abraão, que é o pai da fé. E quando vai falar de escudo, eu vou lembrar de Abraão também, quando vai contra os inimigos que haviam sequestrado o seu sobrinho. Que Deus virou-se para Abraão e disse assim: Abraão, eu sou o seu escudo. Olha que coisa linda. Então, se nós temos fé, nós atraímos Deus para próximo de nós, nós atraímos a presença do Espírito para próximo de nós, e nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Porque o nosso inimigo, Paulo está dizendo, ele vai lançar dardos inflamados contra vocês, ele vai lançar projéteis contra a sua vida, ele vai fazer de tudo para parar a sua história. Ele vai fazer de tudo para jogar vocês por terra, para poder achar uma fresta no meio da armadura e tentar acertar você. Mas se você tem um escudo na sua frente, você consegue ser protegido, você consegue ser até receber os ataques do maligno, mas os ataques não te acertam. O escudo na batalha, ele não é usado nas costas, ele é usado na frente, para poder te proteger contra os golpes. E o Paulo está dizendo que a nossa fé em Cristo, alicerçada em Cristo, a nossa fé é um escudo. Nós precisamos ter fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai continuar dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a atuação na cabeça dos pensamentos. O verdadeiro cristão, ele precisa ter a convicção da sua salvação. Não é se iludir da sua salvação. Não é achar que eu posso fazer o que eu quero a minha vida inteira e no final ser salvo. Convicção e ilusão são duas coisas. Eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta, convicção de que isso que compõe este altar é vida. Eu tenho uma convicção disso, eu não acho, eu não imagino, eu não tenho dúvida, eu não tenho talvez uma dúvida. Não, isso aqui é vida, eu tenho convicção nisso. Então o verdadeiro cristão, ele precisa ter a convicção da sua salvação. Convicção da sua salvação. E o outro que ele diz é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você pegar alguém que nunca manejou uma espada contra alguém que já manejou alguma vez, você vai ver a dificuldade que é de se manusear, aprender o peso, aprender como atacar, como defender com a espada, né? Então, quando nós falamos da palavra da espada, nós precisamos entender que precisamos aprender a manejar uma espada se quisermos que ela faça um bom uso. Afinal, se nós não estivermos preparados, nós vamos acabar nos ferindo, nós vamos acabar machucando a nós mesmos e talvez aqueles que nós queremos defender. É por isso que nós precisamos estar com a espada, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, bem preparados, manusearmos bem a palavra da verdade, manusearmos bem aquilo que Deus deixou para nós. Ele vai continuar dizendo. Outra importante coisa é orando em todo tempo, com oração, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com oração e súplica e vigiando. Então nós precisamos, ainda além disso tudo, talvez duas partes que as pessoas frisam um pouco quando vão falar da armadura de Deus. De fato, vamos falar da armadura em si, mas vamos deixar esse ponto principal aqui do versículo 18, que é orando e vigiando. Orando e vigiando. Perseverança e súplica. Perseverança e súplica. Orando e vigiando. Então Paulo está deixando bem claro aqui quais são as armas do crente. Quais são as armas que nós precisamos ter para essa batalha. Se você não ora, é difícil você vencer. Se você não vigia, difícil você vencer. Se você não persevera, é difícil você vencer. Amém? Vamos aqui para mais um ponto, que é, afinal, a gente não entra numa guerra, numa batalha por entrar. A gente não entra, né? A gente não entra em situação nenhuma se não for com algum motivo específico. A gente não vai entrar em situação alguma se não tiver algo relacionado ali para que possa estar nos gerando alguma coisa.
E aí eu comecei a observar isso, que ninguém entra em uma batalha por nada. Se nós estamos batalhando, é porque temos um objetivo. E nós, sabendo que há um objetivo, nós sabemos que existe um galardão, ou seja, há um prêmio. Há um prêmio esperando para aqueles que vencerem. Há um prêmio esperando para aqueles que chegarem até o final. Nós vamos ver muito isso. Eu até vou citar aqui os textos, mas nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse, há sempre um prêmio direcionado àquele que vencer. Nós vamos ler aqui, mas vamos estudar mesmo nas quartas-feiras. Então, eu quero ler aqui Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 a 14, que diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então Paulo está deixando bem claro, quando escreve para o povo de Filipos, acerca para os filipenses, acerca de que há um prêmio. Eu não alcancei, ou que eu sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Então há alguma coisa que ele está prosseguindo. No versículo 3 ele está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: eu não estou correndo à toa, eu não estou andando à toa, eu estou deixando as coisas que para trás ficam para trás, e estou seguindo para o alvo, para o prêmio da carreira que me está proposto. Então há um prêmio lá na frente, há alguma coisa lá na frente que eu vou receber. Ninguém corre por correr, um atleta corre, se esforça, treina, luta, vai, se abstém de muita coisa para poder chegar lá na frente, subir no pódio e pegar o seu troféu, pegar a sua medalha, pegar a medalha de ouro. Nenhum atleta vai para uma Olimpíada dizendo: eu só quero ir para me participar, eu só quero ir para me estar lá, ter um lugar bom para ver a competição, eu só quero ir para me usar o uniforme da equipe e dizer que eu faço parte de alguma coisa. Eu só quero ir para mim estar lá no meio do grupo e as pessoas olhar para mim e falar assim: olha, ele é um atleta olímpico, mas eu não vou ganhar nada. Não, um atleta vai com o sonho do ouro, ele vai querendo ganhar o ouro, ele vai querendo ganhar o prêmio máximo que pode existir naquela competição. E assim somos nós também corremos, nós também batalhamos para alcançar alguma coisa, nós também estamos indo para um prêmio, nós estamos buscando um prêmio. Então eu quero citar aqui os textos de Apocalipse, que vai dizer assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha o primeiro prêmio: nós teremos direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, além de já poder estarmos com Deus, né? Que já é melhor do que tudo. Quem tem ouvido, versículo 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, a condenação eterna. Versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 27: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 3, versículos 5, 12 e 21. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então existem muitas promessas para aquele que vencer. E note que toda vez que vai falar assim, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer o quê, irmão? Aos ataques do inimigo, aos ataques do adversário, às heresias. Nenhuma vitória que está relacionada nesses versículos, nisso que nós acabamos de ler aqui, que está dizendo sempre ao que vencer, não é nenhum triunfo sobre o ser humano, não é nenhum triunfo. Então eu fecho aqui dizendo, fazendo essa conclusão: uma vida de vitória é vencer as ciladas do nosso adversário. Uma vida de vitória é você hoje olhar para o seu dia de ontem e falar: o pecado veio, bateu na minha porta, mas eu venci. Uma vida de vitória não é você repetir a oração de Davi e falar: Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Não, isso não é uma vida de vitória. Uma vida de vitória é o diabo bater na sua porta e falar assim: eu vou te derrubar, mas você se projetar na armadura, se projetar em Deus, se lançar para Deus, se agarrar em Cristo e vencer os ataques do seu adversário, do adversário das nossas almas. Uma vida de vitória é quando o diabo ele prepara toda uma cena para te envergonhar, para te destruir, para acabar com você, e você se apega em Cristo, entende que Ele está tramando, está lutando contra tudo isso e consegue passar por cima disso, vencer, está preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Isso é uma vida de vitória, isso é viver uma vida de vitória. Sabe quando você venceu? Quando o pecado bateu na sua porta, quando chegou alguma coisa do inferno contra a sua vida e você conseguiu prevalecer. Aí a gente ouve aquele hino do Thales Roberto, né, que diz assim: mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Quando o pecado bate a porta e você escolhe Deus, você é vitorioso. Não é porque você não alcançou um carro, não é porque você não alcançou a casa, é porque você escolheu Deus. E quando você escolhe Deus, a vitória. E quando você escolhe Deus, a vitória sobre o reino das trevas. E essa é a vitória que nós tanto lutamos. Essa é a grande batalha que nós estamos nela. Porque no último dia o carro fica para trás. No último dia a casa vai ficar para trás. No último dia o seu dinheiro vai ficar para trás. No último dia o telefone vai ficar para trás, o telemóvel vai ficar para trás, a TV grande fica para trás, o carro zero fica para trás, a roupa de marca vai ficar para trás. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer o nosso adversário e vamos para o céu com Jesus. Aleluia! Quer ter uma vida de vitória? Agarre-se em Deus. Quer ter uma vida plena de vitória? Apegue-se em Cristo. Quer ter uma vida vitoriosa? Vença o pecado. Quer ter uma vida de vitória todos os dias? Olhe para trás todos os dias e veja os pecados que bateram a porta e você disse não. Olhe para trás todos os dias e veja as lutas que vieram e você falou assim: eu não vou abaixar a minha cabeça, eu não vou me entregar às ciladas de Satanás, eu vou permanecer firme. Aleluia! Aí eu fecho voltando no versículo que nós abrimos: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, nós somos vitoriosos, aí nós temos vitória, porque nós conseguimos vencer o mal que nos rodeia. Aleluia! Eu gostaria que você ficasse de pé comigo nesse momento.
Que você refletisse nessa palavra e que essa palavra possa tocar no seu coração. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e mais. Eu vou orar com você, mas antes de orar, eu quero dizer a você que nos assiste, que você possa procurar uma igreja mais próxima de você, se você ainda não tem a Cristo. Para você que nos assiste, que é próximo daqui da nossa igreja fica na rua Vasco da Gama, próximo da padaria Infati. E você pode estar cultuando conosco na quarta-feira, às 8 horas da noite, nosso culto, nossa quarta de ensino, e nosso domingo de adoração, às 10h30 da manhã. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e clamamos mais uma vez. Pedimos a Ti, ó Pai, que as Suas mãos estejam estendidas para nós. Agradecemos ao Senhor pelas vitórias. Deus, quantas situações o nosso adversário já tramou para poder nos ver caídos, nos ver prostrados, parados, para que nós possamos retroceder. E nós estamos aqui, Senhor, de pé. Ó Deus, glorificamos a Ti, Senhor, porque nós temos sido aqui, ó Deus querido, vitoriosos. Cada um de nós que estamos aqui, cada um dos irmãos que estão nos assistindo, tem vencido, acredito eu, creio eu, que estão vencendo o pecado. Estão vencendo as lutas que o inimigo tem programado contra ele, mas tem se frustrado. Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, revista com a sua armadura, que o Senhor, ó Deus, estenda as suas mãos, que o Senhor, ó Pai querido, Pai amado, possa estar fortalecendo. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, que o Senhor, ó Deus, possa dar graça, possa dar unção, possa dar força, possa, Senhor, estar com o Teu Espírito fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos agora, essa é a nossa oração a Ti. Pedimos que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que está nos assistindo agora, que está, ó Deus, lutando contra um pecado, lutando, Senhor, contra uma investida do inimigo, e está quase cedendo, está quase, Senhor, se entregando, ó Deus querido, para aquilo que o adversário está lhe propondo, ó Deus. Mas em nome de Jesus, nós já profetizamos que não haverá derrota na vida desse irmão, dessa irmã. Muito pelo contrário, haverá vitória. Aleluia. Haverá vitória. Aleluia. Haverá vitória no nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Nos abençoe sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Para você que está nos assistindo, Deus abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus.